Bom, pessoal, na aula de hoje a gente vai falar sobre o momento angular do contexto de rotação. Bom, o momento angular, né, ele é basicamente uma soma sobre o produto vetoral de RA por P alfa, né? Então, o produto vetorial das posições contra os momentos associados, né? A gente sabe que P alfa é a massa de alfa vezes V alfa, e nesse caso, como a gente tem um sistema de rotação no sistema fixo, isso vai ser dado por ômega vezes R alfa, né? Então o sistema de eixo fixo, porque ele está girando, né? Cada uma partícula com a mesma velocidade ômega, né? Multiplicado por R alfa. Tá? Então basicamente é isso, devido ao movimento de rotação que a gente está assumindo para o corpo. Bom, então o momento linear total vai ser a soma dessas quantidades, né? Às vezes aqui esse ômega aqui é um vetor, tá? Bom, e aí o que acontece? Eu tenho esse produto duplo aqui, né? Então eu vou usar uma forma padrão envolvendo vetores, né? Que é o produto triplo, né? De três vetores, de produto triplo vetorial aqui. Isso está no formulário também. A vetorial B vetorial A vai ser A ao quadrado B menos A vezes B. Notem que se fosse A vezes A aqui, né? Por exemplo, daria zero, mas não é, tá? Porque B vezes A é perpendicular a B e é perpendicular a A. Tá? E, portanto, não é colinear com A. Tá? Então esse vetor aqui é perpendicular aos dois. Né? Então ele não é, então vai ser uma quantidade diferente de zero. Vai ser A ao quadrado B. Nota que isso aqui é um vetor, tá? Porque é o módulo de A ao quadrado. Isso aqui também isso aqui é um escalar, isso aqui é um vetor. Né? E aí o que vai acontecer? Nesse caso eu vou simplesmente então escrever, né, essa quantidade aqui, né? Essa quantidade aqui, né? Que vai dar o meu A vai ser o R alfa, né? O meu ômega vai ser o B, tá? Então vai ser basicamente o que está escrito aqui, ó. Só acompanhar ali modo de R alfa. Bom, se eu pego a iésima componente agora, tá? De LI, então vai ser basicamente essa quantidade aqui. Eu estou abrindo, tá? Eu estou abrindo isso aqui. Isso aqui é um vetor, né? Esse ômega aqui é um vetor, então dá ômega I. Isso aqui é simplesmente o somatório de x, y e z aqui basicamente, né? O x1, x2 e x3 para cada uma das partículas, né? As três coordenadas, é o raio basicamente. Aqui vai ser o produto vetorial de x alfa por ômega j, tá? Então esse aqui é o produto escalar. E esse r alfa aqui vai ser x alfa i. Aí o que eu vou fazer? Usando o mesmo truque de sempre, né? Eu vou escrever isso aqui como um delta de j para fazer aparecer aqui, ó. Aqui tem um j, aqui tem um j e aí tem um i aqui. Então, qual é a ideia? A ideia é... tem um li aqui, né? Então, a ideia é fazer aparecer esse delta e j aqui, ó. Tá? Para eu poder escrever essas quantidades de uma forma mais organizada. Então, o que eu faço? Eu troco de... Não tem problema que tem um ômega i, né? Então, se eu escrever ômega j, delta e j, tá tudo resolvido, né? E agora eu vou ficar com somatório em j aqui, tá? Esse é o problema, tá? Aqui eu não tenho somatório, da maneira como está escrito aqui em cima, não tinha um somatório em i aqui, tá? Então eu boto ele para dentro, boto o somatório em j, e aí o que vai acontecer? Eu vou ficar com esse termo aqui, ó, tá? Que é o termo característico do i. Eu vou olhar para cá, vou olhar as formas anteriores, eu vou de imediato reconhecer o tensor de inércia, tá? Então é isso aqui. Então eu concluo que LI igual a LJWJ, somatório sobre J. Então isso aqui é essencialmente o produto de uma matriz IJ por um vetor WJ. Tá? Em termos de notação matricial, que o Merian gosta de usar essa notação aqui que eu vou manter, para matriz, então é a matriz I, que na verdade, estou exagerando, isso aqui na verdade é um tensor, né? Mas é representado um determinado sistema de coordenadas por uma matriz.
multiplicado por ômega. Tá? Então, um produto de duas matrizes, digamos assim, uma matriz 3x3 aqui e um vetor coluna aqui, ômega. Bom, como é que eu faço para escrever energia cinética nesse caso? Tá? L é igual a I vezes ômega. Eu tenho que a minha energia cinética total vai ser basicamente calcular 1 meio de ômega vezes L, tá? Essa é a definição de energia cinética total. Isso vem daqui, tá certo? Então é basicamente essa quantidade aqui. Então se eu multiplicar isso por essa quantidade, aqui eu vou ter isso, então vai ser basicamente 1 meio de ômega vezes L. Como L é igual a I ômega, eu tenho então que a energia cinética total vai ser 1 meio de ômega vezes L, que é ômega e ômega. Então, ou seja, eu tenho um produto de isso aqui, essa primeira parte aqui, vai me dar um vetor coluna, tá? E eu estou multiplicando vetor por vetor, e eu vou ter um escalar, tá certo? Então, basicamente, isso que eu tenho no final do dia. Então, eu consigo escrever de uma forma mais compacta, usando notação matricial, dessa forma aqui. Bom, para terminar essa aula que vai ser bastante breve, eu vou comentar algumas coisas na sequência do Merion, que é o seguinte, usando a notação do Merion, né, mas eu, sem entrar em todos os detalhes que ele vai entrar, até porque isso realmente isso é matéria de álgebra linear. Em mecânica quântica a gente discute essas coisas, né, com mais profundidade lá, onde tem uma abordagem sobre mecânica quântica, a gente tem que resolver muitos problemas que têm a mesma característica. Mas eu vou comentar algumas coisas com vocês que tem uma relevância física interessante. Né? O tensor de inércia, então, é uma matriz I, e eu posso diagonalizar ela. O que é diagonalizar? Achar os autovalores e autovetores. Tá? Então, a matriz I por alfa I, esse alfa I aqui é um vetor, ó, tá? Esse aqui é um vetor, e esse cara aqui é um escalar, tá certo? Então, vão existir 3 vetores que vão satisfazer essa condição, tá certo? Basicamente porque a minha matriz I, ela obedece a essa coisa aqui, tá? Então ela é chamada uma matriz hermitiana nesse caso, e matrizes hermitianas elas sempre são diagonalizáveis, tá? Então essa matriz ela é diagonalizável, os autovalores são todos reais, e é uma quantidade puramente real aqui, que é relevante em alguns contextos, né? Aqui é meio óbvio, mas é isso. E eu consigo então achar esses três eixos aqui. Cada um desses alfa I aqui, ó, os autovalores, tá, que é essa quantidade aqui, que isso aqui é um número, não são muito relevantes para nós, mas essas direções são, que vai me definir 3 direções no espaço, tá, que vão ser características do corpo, do corpo em rotação em específico, e são chamados de eixos principais de inércia. Tá? Então são 3 direções ao longo do corpo, tá, que satisfazem isso aqui. Tá? Então são esses caras, esses bichinhos aqui. Esses caras formam uma base no espaço, ou seja, tá? E essa base, eu não vou demonstrar isso aqui, o Merion demonstra isso, mas é um resultado que vale para qualquer matriz hermitiana. Esses 3 caras formam uma base e eles são ortogonais. Tá? Então eu consigo gerar 3 vetores ortogonais que formam uma base no espaço. Então eu consigo descrever qualquer outro sistema, qualquer outro vetor usando esses 3 caras. E eu consigo reescrever o vetor I, o tensor I, o tensor momento de inércia, nessa base. E nessa base, o tensor I vai ser diagonal, tá certo? Então ele vai ser caracterizado por um I1, um I2 e um I3 aqui. Aqui vai ser todo mundo zero e aqui vai ser todo mundo zero, tá certo? Então, I1, I2 e 3. E esses caras aqui, ó, então vão estar na diagonal e vão caracterizar
os 3 momentos de inércia mais importantes que a gente tem aqui. Tá? E essa direção vai ser muito importante. Porque o que vai acontecer? Nessas direções, se o corpo estiver girando ao longo de um desses 3 eixos, ele vai continuar girando apenas naquele eixo. Tá? E nesse caso, o meu L vai apontar também na mesma direção. Ele vai ser constante, ele vai se apontar também na mesma direção que está dado por aqui. E ele não vai variar no tempo. Tá? Ele vai ser fixo e não vai rotacionar. Tá? Então, basicamente, isso é importante. Isso significa que o meu movimento vai seguir restrito se ele estiver em cima de um desses eixos. Se eu tiver uma composição, ele vai, obviamente, ele vai ter componente nas 2 direções. Tá? É muito mais simples eu descrever a rotação usando o sistema de coordenadas. Tá? Então, se eu descrever esse sistema no meu próprio sistema de coordenadas, eu tenho um monte de vantagens aí e eu posso, então, basicamente trabalhar quase como se esse meu I aqui fosse uma quantidade, quase como se fosse um número, tá? Porque no final das contas, se eu estou considerando rotação numa dessas direções, esse I vai ser caracterizado por um único número aqui, I1, tá certo? Por exemplo, o I2 ou I3 é um desses eixos. É um pouco que a gente viu nos problemas do início, tá? Nos problemas do início, a gente basicamente tinha isso, a gente tinha um eixo de rotação, que ele estava ao longo do momento principal de inércia, o que facilitava enormemente o nosso tratamento, tá? Não havia trocas. O que eu deveria fazer agora, e eu não vou conseguir fazer, até por falta de tempo nessa parte da matéria. Tá? Eu deveria agora iniciar um processo de resolver um problema específico para isso. Então, eu ia definir uma coisa chamada ângulos de Euler e depois eu ia estudar a dinâmica de rotação nesses casos, tá? Nesse caso específico. Mas eu não vou fazer isso por uma questão de falta absoluta de tempo. Tá? Isso me demandaria pelo menos mais umas 2 ou 3 aulas aí, bastante detalhadas sobre para permitir chegar a essa abordagem. Tá? Então eu vou dar como encerrada aqui essa parte de rotação e também a disciplina.